aí, porque o povo está fazendo print, né? Então, segura a taça, né? Vão fazendo print para a gente aqui, né? Um livro que nós vamos contar para vocês um pouquinho como ele iniciou, tá? Como ele se desenvolveu, como ele fez. Então, Lúcia, tintim, Lúcia, minha amiga, tintim com todos vocês, e a gente bebe, né, um golinho. É melhor beber só um golinho por enquanto. Olha, é uma alegria poder estar aqui com vocês e com a Lúcia. Nós vamos contar para vocês a nossa trajetória, né? E agora há pouco nós estávamos passeando, vendo que temos o pessoal de Natal, o pessoal de Goiânia, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Então nós estamos passeando aqui por um espaço bem gostoso e reunindo pessoas, né? Reunindo pessoas para esse grande mosaico de alegria, né? Uma alegria muito grande. E, Lúcia, hoje nós estamos encerrando um ciclo dos muitos que a gente já tem, né? Verdade. Muitos, né? E juntas nós temos uma trajetória de muitos anos de amizade, né? Isso é muito bom, de uma amizade que foi bem criativa, bem construtiva, bem sofrida, porque tudo que é amizade a gente sofre, né? A gente sofre. E eu digo para vocês que quem sofreu mais foi a Lúcia, né? Tenho gratidão imensa pela paciência dela para comigo, né? E por termos concluído este livro, Sete Faces do Feminino, que eu acho que levou quase 7 anos para ser escrito. Eu estava tentando lembrar quando foi que nós começamos. Você consegue lembrar, Lúcia? Eu acho que a gente foi começando simultaneamente com outros trabalhos, então não dá para precisar muito bem quando foi esse começo, mas pode ser que sejam 7 anos, sim, por que não? Ele foi se construindo junto com outros trabalhos, né? Então, isso já se perdeu no tempo. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos, bem-vindos. É uma maravilha poder confraternizar com pessoas de todos esses lugares do Brasil e estão acompanhando a gente, trocar um pouquinho das nossas histórias aqui, da nossa trajetória, falar do nosso livro, convidar vocês para lerem nosso trabalho. É uma alegria e um prazer enorme estar aqui. E aí a gente vai conversando. Esse livro, gente, ele, como a Lúcia está falando, né, ele foi sendo construído ao longo do tempo, né? Vocês verem o quanto que ele demorou, que o Heróis nos Mitos Gregos saiu primeiro. Ele já foi publicado em 2017, né? 2015. 2015. 2015 foi publicado o outro. Imagina esse aqui, acho que vai ter uns 10 anos, sim, que ele está por aí. Então, sendo construído. E você tinha parado para pensar por que demora tanto algumas obras para saírem? Enquanto nós estávamos construindo os heróis, parece que os heróis no mitos gregos saíram muito rápido, mas o feminino pegou feio, né? Ou pegou bonito, ou pegou profundo, sei lá, eu sei que pegou, não foi, Lúcia? Sim, o feminino também. Alguns capítulos, eles já saíram junto com o herói, né? Só que a gente selecionou só os capítulos dos heróis para colocar num livro com um único eixo, né? Que seria o mito do herói. Mas o mito de Perséfone já estava sendo escrito.
E aí, a partir daí, a gente percebeu que o feminino também precisaria ser contemplado, e aí a gente foi escrevendo os capítulos, né, das personagens da mitologia ao longo desse tempo todo, e até que não foi tão demorado, não. Mas parecia que tinha alguma coisa que estava faltando, e, de repente, a A gente gente conta chegou. daqui a pouco a gente conta o final. Deixa o suspense um Isso. pouquinho, né? Vou deixar o De suspense. repente aconteceu. Aconteceu, esse final feliz que saiu aí, né? Então, mas por que que nós começamos a escrever a respeito de mitos, quando tem, né, tem o Mircea Eliade, tem o Campbell, que já fala disso, o próprio Jung já fala dos mitos, porque tem uma necessidade intrínseca, né, e mais profunda. Atualmente, quando a gente fala atualmente, são esses 7 anos, né, para cá, e eu acho que até antes, essa necessidade de buscar os mitos novamente, né? Buscar os mitos que parece que estão adormecidos, eles não estão esquecidos, eles estão adormecidos, tanto que o cinema começou a trazer esses mitos nas suas releituras, né, cinematográficas. Aí perguntamos, nós aqui somos a maioria terapeutas, por que será que os mitos estão com tanta força hoje no cinema, né? Voltando para fazer parte da nossa psique? Alguém sabe responder isso? Por que que ele chegou aqui? Não? Lúcia, então você tem que saber, Lúcia. Bom, esse é um assunto bem complexo, né? Na verdade, vamos pensar nos mitos femininos, por exemplo, né? A gente tem que, a gente sentiu a necessidade de contemplar esses mitos femininos depois que a gente já tinha escrito um livro sobre o herói, né? Porque a gente sente que esse é um momento de resgate do feminino, né? a, não só a inserção da mulher na sociedade, a inserção da mulher em vários aspectos, né, da vida, na política, na educação, no trabalho, mas resgatar o feminino. O feminino não é só a mulher, é o feminino também para o homem, né? Na psicologia analítica, a gente fala que o homem tem um lado feminino, que é a sua ânima. E o feminino, ele precisa ser resgatado para se contrapor a uma prevalência dos valores patriarcais, dos valores masculinos da sociedade ocidental, né, na nossa cultura, e que relega, né, para segundo plano alguns valores muito importantes, algumas coisas que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Então, porque a mitologia grega, principalmente, porque a mitologia grega, ela está nos fundamentos da nossa cultura ocidental, né? Os mitos gregos, eles são anteriores aos nossos símbolos da cultura judaico-cristã. Eles estão na base arquetípica da nossa cultura, né? E se a gente for pensar, a nossa própria língua, a nossa língua portuguesa, ela é constituída de palavras que vieram tanto do grego quanto do latim. E isso já demonstra como a nossa cultura é fundamentada nessa mitologia, nessa tradição que se perdeu. A gente fala algumas palavras, a gente usa algumas frases, algumas noções,
e que a gente já não sabe mais a origem delas e o que elas significam. Então, a gente, ao falar de mitologia grega, a gente está podendo compreender melhor tanto a nossa cultura, tanto ao nível da sociedade, do coletivo, como também a nossa estrutura psíquica, como o Jung fala, né? Então, para nós terapeutas, é muito importante estudar a mitologia, conhecer a mitologia, porque isso permite a gente entender os símbolos que aparecem, tanto nos sonhos, como nas produções, em arte-terapia, por exemplo, né? Tudo que o paciente traz do seu inconsciente mais profundo tem as suas raízes nas nossas origens culturais, claro que não são só europeias, né? Nós temos também outras raízes, raízes de matriz africana, as raízes indígenas e tudo mais, mas assim, a nossa cultura, ela está fundamentada também nessa tradição que a gente precisa compreender. E também esse feminino de hoje que está diferente, porém ele não está tão diferente como nós constatamos, né, nas nossas pesquisas. Ele só está assim que nós não temos consciência real dele. Né? Quando eu digo consciência, é saber mesmo como ele está agindo, porque esse arquétipo ele está tão dinâmico e tão vivo, porém reprimido. Ele está vivo, latente e reprimido. Então, nós fazemos coisas hoje que não lembramos o porquê e como das coisas antigas. Né? Todo mundo, né, no nosso meio de arte-terapia, sempre tem, nós estamos sempre falando da nossa ancestralidade, né? Como nós temos que honrar os nossos ancestrais. Mas como é que nós vamos honrar um ancestral se eu não sei como eu sou, quem eu sou, para saber quem é o meu ancestral? Né? Não é só a palavra ancestral. O ancestral, para nós, não é só uma linha de família, mas é uma linha inconsciente, dentro do nosso inconsciente coletivo, desse feminino que vem desde os primórdios do mundo, desde a primeira mulher que não foi Eva. Foi muito antes de Eva, né? Muito antes de Eva já existia o mundo. Então, não querendo mexer nas questões de mitologia cristã, mas ela veio depois da grego-romana judaico-cristão, que é o que vai nos dar origem. Então, pensar nesse feminino das cavernas, por exemplo, né? Que a gente acha que é o mais primitivo, porque é o único que nós temos registro, de lá para cá, alguns registros. Antes deveria ter outros. Então, este feminino que está dentro de nós e que é tão bonito que nós temos saudade dele, né? Nós temos saudades. E, ao mesmo tempo, essa força feminina que nos movimenta, que nos dá alegria de viver, que nos dá força para ir à luta, como a gente fala, para conduzir a nossa carruagem da vida. Cada uma de nós aqui, e o Felipe não, o Luiz e o Daniel, não tem nem o Felipe, o Luiz e o Daniel, né, dentro da sua ânima, que ele também lhe dá força e sensibilidade, porque é a ânima que vai dar sensibilidade ao homem, é a ânima que vai dar uma alegria para o homem, diferente daquela dureza do masculino, que nós temos também o ânimo em nós, que nos dá essa rigidez masculina que nós precisamos também. Não estamos falando nem bem de um nem mal do outro, mas o que eles contribuem para o nosso dia a dia, o que ele traz para o nosso dia a dia, né? Esses dois arquétipos, esse conjunto de arquétipo, ânima e ânimos. Então, esse feminino começou, né, como a Lúcia falou, lá juntinho com o livro dos heróis, aonde já veio, né? Deméter e Perséfone, que foi uma das primeiras que apareceu no nosso livro. Então, é interessante que nós queremos contar para vocês que elas foram aparecendo, entenderam?
essa presença. Nós não sabíamos, queríamos escrever a respeito do feminino. Mas falar de deusas, já tinha muitas deusas por aí, né? Falar de não sei quem, nós estamos vendo tal, tal. E quem é que poderia se apresentar? Nós estivemos abertas, nós ficamos abertas para que elas se apresentassem. E muito bonito, porque quem se apresenta inicialmente é Deméter e Perséfone, né? As grandes deusas da natureza, né? As pessoas que vão, os arquétipos que vão dar essa origem de mãe e Perséfone, né? Sua filha, Perséfone. Lúcia, você quer falar um pouquinho dela? Pois é, acho que também tem uma ordem, né, que a gente colocou no livro, respeitando um pouco também o próprio processo de desenvolvimento da mulher. Então, o primeiro capítulo vai falar de Perséfone. E aí, em Perséfone já aparece a relação mãe-filha, Deméter e Perséfone, ao mesmo tempo que a gente fala, aí são deusas, né? Ao mesmo tempo que a gente fala das deusas, a gente fala da relação mãe-filha, a gente também traz isso para a mulher dos dias de hoje, e o que essas imagens arquetípicas estariam representando. Então, a Perséfone é uma jovem, é uma adolescente, então é a primeira etapa do desenvolvimento feminino, saindo da relação com a mãe, é uma relação de dependência mútua, uma ligação muito estreita, muito simbiótica, e aí precisa haver um rapto, e a partir daí a Perséfone sofre uma transformação. Ela se torna uma mulher, e ela, além de se tornar uma mulher adulta, ela se torna a rainha do mundo subterrâneo, a rainha do reino dos mortos, que na psicologia analítica corresponderia ao inconsciente. E ela tem acesso aos dois mundos, aos dois planos, ao plano da consciência e ao plano do inconsciente. Então, a Perséfone deixaria de representar aquela jovem, ingênua, inexperiente, dependente da mãe, e se tornaria uma mulher com capacidade de transitar entre os dois mundos, fazendo uma ligação entre a consciência e o inconsciente. Então, uma mulher que tem um importante papel na sociedade de trazer, né, estabelecer essa ponte, fazer essa ligação, trazer conteúdos para renovação da vida. A criatividade, por exemplo, a Perséfone pode ser uma artista, né? Ou a Perséfone pode ser uma psicoterapeuta, uma arte-terapeuta, né? A gente vai se identificando também com as personagens e a gente ia dialogando com elas, né, Sônia? Às vezes a gente brigava um pouco com elas, às vezes a gente se reconciliava, e tinha uma hora que a gente falava assim, agora entendi, né, o que está acontecendo. A gente ia convivendo ao longo de todos esses anos com essas personagens, trabalhando dentro da gente, trabalhando no simbólico, trabalhando no mito, né? Ao mesmo tempo que a gente estava no nosso trabalho, a Sônia como arte-terapeuta, como professora, eu como psicoterapeuta, no nosso trabalho, a gente começava a encontrar com elas também, e o nosso trabalho ajudava a gente a elaborar uma reflexão sobre essas deusas, e essas deusas ajudavam a gente a ver coisas novas no nosso trabalho, né, Sônia? O que é importante a gente entender, nós entendermos aqui, é que todas elas fazem parte de nós. Não é nenhuma ou outra, são todas.
né? Foi a conclusão que nós chegamos. Todas elas estão dentro de nós e elas nos habitam de forma diferente. Tem momentos que realmente nós nos recolhemos e parece que entramos para o mundo dos mortos, né? Fazemos uma introspecção profunda e depois emergimos com muito mais força, como uma planta que rompe, né? Uma semente que rompe e volta, por isso que Perséfone é a mediadora. Mas logo depois de Perséfone, a gente trouxe também, né, que Perséfone nos levou para um mundo muito profundo. Aí Helena chegou e falou: peraí, gente, calma, o mundo não é só isso, não. Vamos brincar um pouquinho de beleza? Vamos ser bonitinha, vamos nos enfeitar, né? Vamos trazer aqui uma mulher bela, né? Então, Helena traz também uma reflexão sobre o quanto nós somos belas, né? Aí é um trabalho que, assim, a beleza de uma, né? A minha beleza, não, eu não comparo mais hoje com a beleza da Lúcia, e nem a Lúcia hoje compara com a minha beleza. Nós somos bela como Helena. Isso é muito complexo de entender, porque nós queremos ser belas como outra pessoa, a que nós estamos vendo. E Helena traz uma leitura para nós que é assim: olha, dá para olhar no espelho um pouquinho? Olha para você e acha aí os teus pontos de beleza sem ter esse meio cultural influenciando, né? Você é a mais bela. E Helena vem com uma força que nos deu assim uma consciência de um feminino na sua totalidade, né? Na sua totalidade de feminino. O feminino é belo, o feminino é singelo, não é pelo corpo, não é pelo rosto, não é pelo cabelo, é pelo feminino. Então, Helena mostra muito isso. Tanto que ela provoca uma guerra maravilhosa, né, entre gregos e troianos, e é amada por todos os homens. E aí a gente fala, mas todos querem Helena? Sim, porque é o feminino que eles querem. Não é o corpo de Helena, é o feminino que o homem está indo em busca dele. Então, eles estão brigando. E o que é bonito em Helena, né, no mito mesmo, é que ela escolhe um e todos ajudam esse um a brigar por ela, entendeu? Não criaram uma rivalidade. Então, eles se uniram para fortalecer a escolha dela. Então, existe o masculino também que se une para preservar a beleza de Helena, para ficar com Helena. Não sei se isso consegue ampliar a consciência de vocês em relação ao que é ser belo, a mais bela, porque Helena traz a beleza de Afrodite, depois Psique também vai trazer a beleza. Então, nós estamos falando de beleza do feminino, e não deste corpo, que é o meu, o seu, de todos que estão aqui. Mas a beleza do feminino, não é, Lúcia? Sim, Sônia, você falou coisas muito importantes sobre a Helena e como a gente escolheu, né? Eu acho que assim a gente escolheu 7 faces do feminino, mas são muitas, são inúmeras. Tem muito personagem da mitologia que a gente podia ter trazido para nossa análise e tal, mas nós, é claro, para caber num livro, a gente também não ia poder, né, contemplar tudo nunca. Nós escolhemos essas 7, porque talvez elas foram aparecendo justamente porque a gente foi observando que no momento atual tem alguns assuntos que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção. E aí a Sônia falou muito bem da questão do conceito de beleza, do padrão de beleza e da nossa maneira atual, muitas vezes até existe uma escravidão, né, de um conceito de beleza, né, determinado socialmente, culturalmente,
E a beleza abrange algo muito maior que isso. E quando a gente fala da Helena como a mais bela, né, a mais bela mulher, ou a Helena que todos os homens queriam, a gente está falando de uma beleza que vai além do corpo físico, como a Sônia falou, né? E a gente está falando da Helena, talvez a Helena fale muito mais para os homens, bem do que para as mulheres, porque a Helena é o eterno feminino. A Helena é uma representação da ânima, né? Do feminino para os homens, né? E ela carrega, então, a projeção de todo o ideal masculino sobre a mulher, e como no mito, realmente todos os homens queriam Helena, e todos os homens se uniram para resgatar Helena, como até hoje todos os homens tentam encontrar e resgatar essa união com o feminino, que é o que tanto falta no nosso mundo hoje. Então, a Helena também veio por uma necessidade da gente falar nesse assunto, né? E assim a gente entrou no ciclo da Guerra de Troia. A partir da Helena veio a guerra, então o que mais? O que mais que tinha nesse mito? E aí entrou Cassandra na Sônia. Cassandra. Olha, coitada da Cassandra, né? A desacreditada, né? A Cassandra, ela passa, é uma pessoa que sabe das coisas, colocar num nível bem simples. Ela tem uma visão, né? Ela acaba sendo uma pessoa influente, ela sabe, ela vê, ela tem visões do futuro, só que ela acaba não sendo mais acreditada, e ela sabe que vai ter a guerra de Troia por causa da Helena, e ela avisa, mas ninguém acredita nela, porque agora ela já é considerada uma profetisa que mente, né? É interessante isso. Você não acreditar no outro porque você não quer saber daquilo que realmente ela quer falar. Você quer ouvir aquilo que você quer ouvir, e não o que uma profetisa quer falar para você. Como que funciona isso? Vamos fazer um paralelinho aqui para entender isso bem mais fácil. Eu vou lá e jogo as cartas de tarô. Mas se não sair as respostas que eu estava esperando, a cartomante não é boa. Então, ela é a profetisa. Se não sair as respostas que eu quero, não serve. Vou fazer o meu mapa astral, porque eu tenho o melhor mapa astral do mundo. Mas aí o astrólogo não faz um excelente mapa, porque ele não fala o que eu quero. Então, Cassandra começa a falar verdades que ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. E, nesse momento, ela passa a não ser mais ouvida, e ela diz que vai ter a guerra, fala tudo que vai acontecer, e, no fim, ninguém ouve e ocorre a guerra, né? Tudo que tinha que passar ali. E ela... aqui, né, Lúcia, fazer uma ponte, às vezes, no processo terapêutico, nós somos Cassandra. Acho que a maioria das vezes, porque a gente tenta conduzir o pensamento para um lugar e a pessoa fala assim: olha, doutora, acho que não é bem assim, sabe? Quando vem essa resposta, né, a gente já sabe. Não vai adiantar mexer naquele ponto, porque ela queria ouvir uma outra pergunta, um outro direcionamento. Então, não é hora. A pessoa não está amadurecida para ouvir aquela informação ou aquela direção que nós estamos apontando. Nem todos estão prontos para seguir direções diferentes, né? Nem todos. E é como acontece de vez em quando nos contos de fadas também, né? Falar um pouquinho, só para lembrar, assim, a barba dele não é tão azul. Então, a gente continua, a barba é azul, não é tão azul. E Cassandra continua falando as verdades. Lúcia, e No aí você? coletivo, no coletivo a gente observa isso, assim, o quanto que talvez uma sabedoria do feminino ancestral faça falta, o quanto
a nossa cultura que privilegia tanto o pensamento lógico, a razão, negligencia a intuição. O quanto a gente desaprendeu, por exemplo, a prestar atenção nos nossos sonhos, então nós perdemos esse contato com o inconsciente. Então, na nossa sociedade, Cassandra está desacreditada. A mulher, a intuição, o feminino, a sabedoria ancestral é desacreditada. E nós precisamos resgatar essa capacidade de funcionar também com a intuição, que é uma função, né, na psicologia analítica, nós temos o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Nós temos que funcionar de uma forma equilibrada com as 4 funções. Mas a nossa sociedade privilegia o raciocínio lógico, o racional. E aquilo que você intui, mas não consegue provar pelos meios da razão, não é visto com bons olhos. Então, mas eu não acredito nos sonhos. Os sonhos são bobagens, né? Eu nem lembro o que eu sonhei. Então, a gente, no processo terapêutico individual, né, Sônia, a gente faz esse resgate, a gente tem que mostrar para as pessoas o quanto é importante elas prestarem atenção nos sonhos, né? Elas estudarem mitologia, elas estudarem contos de fada e tudo mais, porque a nossa mente também trabalha no simbólico. Então, resgatar Cassandra é um pouco resgatar essa linguagem simbólica, diferente da linguagem usual. Essa linguagem que nós deixamos de usar, né, a linguagem simbólica, e deixamos aí num conteúdo sombrio, né? A gente reprime, porque tudo é bobagem. Eu tenho um insight, é bobagem, eu tenho um sonho, é bobagem, o mito é bobagem, o conto é bobagem. Então, a intuição vai sendo empurrada para a sombra, né? E vai ser um conteúdo sombrio. Mas no momento que nós estamos vivendo, essas mulheres estão saindo desse conteúdo sombrio, né? Essas personagens, esses arquétipos estão saindo, se movimentando, porque não tem mais como ficar presa. Então, o feminino não dá mais para ficar preso dentro de uma caixinha 7 chaves, porque ela precisa estar no mundo atual. E só o mundo empírico não está dando conta. A intuição precisa sair, a sensibilidade precisa sair, né? A observação na natureza precisa sair. Ver o que eu sinto, né, em relação a tudo, dar vazão para os sentimentos também precisa sair, porque o mundo empírico, real, constatado cientificamente, esvaziou todo esse campo. Esvaziou esse campo, trancou lá numa caixinha, trancou e deixou tudo preso, mas tudo que fica muito preso dentro da sombra, um dia ganha uma força e sai. E está saindo nesse momento, né? E deste momento está nos mostrando o quanto que nós somos, não é poderosa mais que o homem, tá? O quanto nós somos poderosas enquanto feminino. Nós nunca vamos competir com ninguém, o quanto o feminino é poderoso na sua essência. E aí entra Penélope, mostrando que ela pode, sim, conduzir um reino. Enquanto Ulisses vai para a Guerra de Troia para lutar por Helena, né? Ele vai para a Guerra de Troia para lutar por Helena, ele abandona um reino todinho na mão de Penélope. Acho que Penélope vocês conhecem um pouquinho, né? Ela faz o tapete de dia e desmancha de noite, porque ela tem vários pretendentes. Só que esses pretendentes têm algumas outras intenções no mito, não é só casar com Penélope. Casando com Penélope, ele se torna rei do reino de Penélope, porque ela é a rainha, né? Então ele vai tomar o reino dela. E Penélope, na sua força feminina, ela arruma um jeitinho
de ir passando os anos todos fazendo aquele tapete. Você imagina, ela tece de dia, borda de dia, e de noite ela desmancha. Então, o tapete nunca vai ficar pronto. Por quê? Ela tem que cuidar do reino. E Penélope mostra para nós que ela é capaz de conduzir um reino, de conduzir uma coisa que era do rei, uma rainha está fazendo. Ela não é uma deusa, ela é uma rainha. Então, ela vai desenvolver toda uma parte, agora, muito importante, administrar um reino de forma feminina e não masculina. Ela vai reger esse reino. Ela não pode deixar o reino morrer de fome, as pessoas morrerem, então ela não pode. Olha a força de Penélope. Além dela mergulhar nas profundezas junto com Perséfone, ter a sua beleza que todos os homens querem, ela tem que trazer Cassandra na sua intuição, que Cassandra também está presente na intuição de Penélope, ela tem que lidar com as coisas práticas da vida. Então, ela não está abdicando nada, ela está somando. Coisa que nós, com o tempo, nós vamos abdicando. Ah, mas vou deixar isso para lá, isso para cá, isso para lá. Não. Na personagem de Penélope, ela está somando todas essas personas, né, anteriores e a sua força interior. Né, Então, Lúcia? Sônia, a mulher se identificando com os valores atuais, ela acha que ela tem que ser sempre proativa, ela tem que estar em ação o tempo todo. E aí vem a Penélope e fala da capacidade de esperar. A Penélope espera o marido por 20 anos. Então, como a gente traz uma personagem tão passiva, e a mulher hoje, ela quer se empoderar, e ela quer ser ativa, mas uma parte importante a ser resgatado no feminino, tanto na mulher como na ânima masculina, é a capacidade da espera. Não é uma espera passiva, é uma espera ativa. É esperar o momento certo para agir com sabedoria. E assim acontece no mito, né? Nós não vamos contar o fim da história, vocês vão ler, né? Assim acontece no mito que a Penélope, no momento certo, ela age e resolve a situação. Então, nós temos que também resgatar valores femininos que nós perdemos no decorrer da história. Né? A mulher sempre foi, sim, muito ativa, a mulher não é passiva, mas a mulher, às vezes, tem muito mais facilidade de suportar uma espera, esperar o tempo necessário de um fruto amadurecer, uma gestação terminar, para a criança nascer pronta. Então, essa exigência do mundo de rapidez, ação, efetividade o tempo todo, ele vai contra, muitas vezes, a natureza feminina. E ela precisa ser contemplada, ela precisa se equilibrar. Equilibrar o masculino com essa capacidade feminina de esperar o tempo certo, o momento propício, que os gregos falavam e chamavam de kairos, né, o tempo propício das coisas, que nós perdemos essa noção, e nós achamos que tem que ser tudo para já, agora, eu quero e tem que ser agora, e às vezes não é o momento certo. Né? Então, a gente está resgatando com essas personagens aspectos importantes do feminino que foram se perdendo na história, por isso que elas foram surgindo. Conforme a gente foi trabalhando com elas, a gente foi compreendendo o que elas traziam para a gente. Olha, e Penélope ensinou bastante para mim e para a Lúcia, né? Porque o livro não saía.
Entenderam? Vocês entenderam? O livro não saía. A gente escrevia, e logo depois falava, não, mas está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Quem mais está faltando, né? Quem é que está gritando para aparecer? E aí a gente esperou, né? Esperava. Passava um tempo, nós nos distanciávamos e ele ia de novo para a gaveta, né? Gaveta que é dentro do computador mesmo, né? Ficava lá e aí ficava um tempo de espera, um tempo de amadurecimento das ideias, e era um amadurecimento nosso também, né? A Lúcia tem amadurecimento mais do que eu sobre a espera. Eu sou muito mais ativa do que a Lúcia, né? Eu não quero esperar muito. Mas, no fim, quem teve que esperar fui eu. Contar para vocês que, né, eu consegui ficar esperando muitas coisas, porque não conseguia. Nós vamos pular essa que está aí, Lúcia, e vamos para concluir um pouquinho com ela depois, porque ela foi a última, né? Então, aí entrou, gente, Medusa. A Lúcia ficou irada comigo, sabe? Medusa, ela queria me matar, entendeu? Ela queria me petrificar, porque a Sônia não ia para frente. Não ia para frente, não ia. Eu encalhei. Então, encalhando. Aí vamos falar de Medusa, né? Por que a petrificação? Entenderam? Porque a Penélope é um tempo de esperar. Mas se você esperar muito, você petrifica, você não sai do lugar, você não se põe em movimento, um movimento criativo. E eu petrifiquei, que eu não conseguia sair do campo. Mas aí, quando vem a Medusa, nossa, eu tive que sair correndo, né? Falei, não. Então, a Medusa é uma mulher linda, né? Também, mas que depois ela vai ser transformada, né, numa mulher com a cabeça de cobra, numa mulher má, e ela traz todo um aspecto negativo. Até agora nós estávamos falando do aspecto positivo do feminino. Então, agora começa a aflorar o aspecto negativo. Se você não se movimenta, se você não tem paciência no tempo certo, na medida certa, você petrifica. Se você fica só na beleza, você petrifica. Se você fica só no mundo interno, você petrifica. E Medusa veio contando isso para nós. Nós tivemos grandes descobertas com Medusa. Todo mundo gosta de falar sempre dos outros aspectos femininos, mas Medusa contribui muito para entendermos quando essa pessoa que está na nossa frente está petrificada, paralisada, né? Ela não consegue ter um movimento. Então, nos nossos diálogos, a Medusa tomou conta de nós, né? E alguém tinha que sair dali, né? Alguém tinha que se movimentar. E quem é que se movimentou foi a Lúcia, viu, gente? Eu não posso tirar as coisas da Lúcia, não, porque é ela que se movimentou mesmo, né, Lúcia? Bem, eu também tinha uma certa resistência em relação à Medusa. Era um mito um pouco distante para mim. E a gente constatou que a gente tem mais familiaridade com alguns personagens da mitologia, com outros não. Às vezes a gente, nas aulas, né, que a gente dá grupo de estudos e cursos e tal, a gente percebe que as pessoas lembram de uma parte do mito, mas elas não conhecem a história toda. E tem alguns detalhes que são muito importantes. E só que a história, ela vai sendo contada e a gente, por exemplo, a gente sabe que Sísifo, ele empurra uma pedra montanha acima, mas a gente não sabe como é que ele foi para lá e por que que ele tem que empurrar essa pedra infinitamente. Então, e aí eu sempre pergunto para os alunos, né? Vocês sabem a história inteira, né? E eu também não sabia a história inteira,
da medusa, a gente lembra daquela face horrorosa, com aquelas cobras no lugar dos cabelos e aquela coisa toda, e aí a gente tem a impressão de se tratar de uma coisa muito desagradável, a gente não quer entrar em contato. E é justamente isso, né? Essa face horrorosa, aterradora da medusa, que assusta, intuitivamente a gente percebe que a gente está entrando num território sombrio, né? A gente vai lidar com alguma coisa muito desagradável, a gente foge um pouco da medusa. Quando a gente pensou em escrever sobre a medusa, a gente fala, ai, mas como assim? Né? Nós vamos ter que entrar em contato com esse aspecto do feminino terrível, assustador, que petrifica, é o medo que paralisa. Né? Mas muita gente está exatamente nesse momento na vida, né? Em que está paralisado, como a Sônia falou. E aí, mas tem que ter alguma coisa positiva nesse mito da medusa. E aí a gente descobre que da medusa é que nasce Pégaso. E, então, não dá para ter Pégaso se não tem a medusa, né? Então, quando a gente entra em contato com a medusa, com o feminino sombrio, negativo, assustador, o medo paralisante, se a gente consegue confrontar com isso, a gente salva o nosso lado criativo, a nossa imaginação, a nossa capacidade de transformar a nossa realidade. Mas a gente precisa confrontar com a sombra, a gente precisa confrontar com o medo, a gente precisa confrontar o aspecto negativo. Então, a gente conseguiu ultrapassar essa sensação difícil de encarar a medusa e entendemos que a nossa criatividade não ia fluir, o nosso cavalo alado não ia levantar voo se a gente não tivesse passado por ela. E foi mais ou menos isso, não é só? Foi. E eu estava lembrando aqui, né, essa petrificação, como tem algumas pessoas que eu conheço aqui que está terminando os estágios, e chora, né? E chora, e chora. Não vou nem contar quem é, tá? Mas chora, que está difícil, que está difícil. Não vou conseguir, não vou conseguir. É o estado ali, estou paralisada, não consigo escrever uma linha. A pessoa fala, estou paralisada, não consigo escrever, não consigo ir, não consigo ler, não consigo fazer. Para entender, Medusa está lá. Medusa está te paralisando, ela não está te deixando fluir. Mas a hora que você conseguir vencer esse medo, aí você vai voar. Porque ao mesmo tempo que ela paralisa, ela te dá a possibilidade de voar mais alto, de descobrir novos horizontes, de ir para outros lugares, né? Quando nasce Pégasus. Então, aí ela traz também no seu interior teu positivo e o negativo. Todas elas têm positivo e negativo, então é lidar com a pessoa, com sombra e luz, sempre o tempo todo, sombra e luz, não só luz e não só sombra. Se não passar pelo caos, se não passar pela petrificação, eu não vou conseguir voar, eu não vou conseguir não é alcançar a luz total, mas um pouco de luz, porque alcançar a luz total também já é muito, né? Não vai não para a luz toda, não, que toda mariposa que fica muito em volta da luz se queima, né? Então, cuida lá. Fica um pouquinho longe dessa luz para pegar um pouquinho de sombra também. Então, aí, essa medusa trouxe a psique. Ai, a psique me deu tanta dor de cabeça que eu briguei muito mais com a psique do que com a medusa. Com a medusa eu acho que eu encarava muito bem, né? Mas a psique, meu Deus, aqui, né? A psique frágilzinha, delicadinha, né? E senta e chora, como eu falo, e senta e chora, e senta e chora. Depois de você sair de uma medusa, gente, você pegar uma psique, você já está num envolvimento, né? Mas a psique traz algo lindo, mais profundo ainda. Vocês estão vendo que nós estamos sempre caminhando para uma profundidade nessa psique, né? Caminhando com elas, elas nos foram levando para esse inconsciente mais profundo, mais reflexivo, com novas descobertas, né?
Então, eu falava para a Lúcia, ai, Lúcia, tem que ser a psique. Ela falava, Sônia, tem. E aí a Lúcia falava, calma, né? Aí eu, calma, volta para Penélope, né? Porque calma é voltar para a paciência. Volta para Penélope, volta lá a pensar, volta para a instituição, vai buscar Perséfone, quer dizer, essas coisas que a gente vai articulando para quê? Para agregar a psique. Né? Aqui a psique chega jovem, né? E ela tem lá vários trabalhos a serem desenvolvidos. Alguém está tocando uma música caipira aí, oba! Um sertanejo. E na hora da psique, né, Lúcia? Vamos ao baile, né? Então, a psique traz a relação, que a gente pode discutir, a relação dela com Afrodite, com a sogra, a relação dela com o amor, que é Eros, e o caminho que ela tem que seguir. A psique, ela faz um processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, que a gente pode comparar com o processo de individuação. E tanto a individuação da mulher, quanto o homem no desenvolvimento da sua ânima. Por isso que a psique no livro ela ficou no último capítulo, porque, de uma certa forma, ela sintetiza todo o processo das outras, todos os outros aspectos que a gente entrou em contato antes, a gente vai rever no processo da psique. Ela tem que, como a Sônia disse, ela tem que enfrentar a sogra, ela tem que reconquistar o amor, e então ela começa assim, muito chorosa, muito frágil, e aí a Sônia se impacienta, porque ela é muito passiva, ela quer desistir, ela quer se matar, mas nem o rio aceita que ela se afogue, o rio devolve, e Pan aconselha ela a não desistir, a seguir o desejo dela, e procurar pelo amor, custe o que custar. E então ela vai, a sogra dá umas tarefas impossíveis para ela, e cada vez ela para e chora e tal. Mas esse é um processo em que ela vai adquirindo, ela vai desenvolvendo qualidades, e aí a gente compara com toda mulher, quer dizer, toda a diversidade, todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida vão nos fortalecendo, e nós vamos adquirindo cada vez mais habilidades e capacidades e resiliência, e nos preparando para conseguir nossos objetivos e para integrar o masculino definitivamente na nossa vida, ou como companheiro real ou como ânimos, né? E a mesma coisa o homem, ele também tem que trabalhar muito com a ânima para integrar o feminino e conseguir fazer a conjunção dos opostos, como a gente fala, né? A união, o casamento sagrado, né? Feminino e masculino. E finaliza, coroa o processo aí, né? Quando o psique finalmente encontra Eros e eles se casam no Olimpo. Então, é a culminância, é o fechamento do livro, essa integração dos opostos, né? Com o psique. Mas ela tem que passar pelas tarefas para ela desenvolver isso. Então, é um processo que todo mundo enfrenta na vida, né? De ir se aperfeiçoando, de se aprimorando, e sim, tem desistências, tem frustrações, tem medos, então ela acaba sendo, ela é muito humana, ela é uma princesa, e depois ela se torna uma deusa, né? Então, é todo um processo de aprimoramento, um processo de espiritualização, então ela é um paralelo com o nosso processo de individuação muito interessante, e que a gente veio resgatando aspecto por aspecto com as outras personagens.
E ainda teria muitas outras personagens para a gente falar, né? A gente poderia fazer muito mais livros aí e tal, eu falar de outras, mas essas eu acho que já trazem algumas coisas básicas, importantes para a gente refletir, principalmente no mundo atual, né? Isso. E é interessante, porque o final da psique, né? Ela tem que ir ao reino dos mortos, então ela tem que encontrar Perséfone. Olha o ciclo como fechou, né? Ela tem que Isso. encontrar Perséfone, ela tem que entrar no mundo da intuição, ela tem que É. buscar lá a sua parte mais interna, mais profunda, para depois subir. E quando ela sobe, A ela última morre. tarefa. É a última tarefa. Então ela volta agora como outra pessoa, ela morre e volta como outra mulher. É o renascer. Aí o livro estava pronto, gente. Estava lindo, Estava pronto maravilhoso. com 6, Com 6. mas Aí o livro faltava. estava pronto, estava lindo. Não, está pronto, está pronto. Não, não está pronto, está pronto, não está pronto. E entramos de novo Não no saía. looping de que falta alguma coisa. E lá vai o livro de novo para a gaveta, né? Falta alguma coisa, não está bom, não está bom. Não, não satisfazia, tá? Não chegava, falta, né? Não sei quanto tempo ficou lá, mais um tempo, adormecido, e a vida continuou para todo mundo, né? Eu e a Lúcia trabalhando, trabalhando. Aí um dia a gente quebrou a petrificação de novo, porque isso é voltar para a medusa, perceberam? Impactou, parou, não tem movimento, petrificou. Então está parado, mas está parado por quê? Falta alguma coisa, mas o que é que falta? Não ia, então não conseguia. Então não, nós tínhamos que acessar de novo Penélope para falar, Penélope não, Perséfone, para falar o que faltava, mas ela não falava nada, né? A intuição não trazia nada, e a gente vamos trabalhando, trabalhando. Aí um dia falei, Lúcia, achei, acordei, e ela falou comigo, né? Apareceu quem? Medeia. A Lúcia falou, Medeia, regalou um olho desse tamanho. Ah, Medeia, meu Deus, que Medeia. Já não basta a Medusa, agora vem Medeia. Outro aspecto negativo, porque nós estamos com vários aspectos positivos, 4, né? 5 aspectos positivos, está faltando, né? Mais aspecto negativo, por isso que não satisfaz. Vamos atrás de Medeia, vamos ler Medeia, vamos ler, vamos pesquisar quem é Medeia. Nós lemos e aí nós vamos colocar Medeia nesse livro depois de estudar psique. Não, nós voltamos para trás, né? Não, vamos pôr, vamos pôr. Não vamos... Aí nós começamos nós duas de novo, porque você sabe que quem é parceiro sabe que discute legal, né? Mas conversamos, dialogamos, vou mostrar para você que a gente foi educadamente, mas é mentira. Conversamos educadamente e chegamos lá. Vamos ver o que Medeia traz. E Medeia traz o quê? A traição. Medeia traz a dor da traição, a vingança. Né? Aquilo caiu, sabe? Do jeito que vocês estão ouvindo, caiu assim, um chumbo dentro da gente. Nós vamos falar de dor da traição, de vingança. Tá tão bonito, Psique foi tão completa, trouxe tanta coisa boa. Nós já achávamos que estávamos no processo de individuação maravilhosa, né? Percebe que nunca a Tudo gente tão fica bem, né? lindo. Caímos de novo, né? Medusa veio e tuf na gente de novo, derrubou e tivemos que levantar. Então, Medeia vai trazer o quê? Um amor. É um amor tão, tão grande, tão desvairado, como a gente fala, né? Tão louco, que ela se doa totalmente nesse amor. Só que ela não percebe que ela não é amada na mesma proporção, ou amada, porque pela história nós percebemos que ela não era amada, né? E aí
ela constrói todo um império, né? Todo um caminho que ela vai trazendo. Mas Medeia também é uma profetisa. Ela também sabe os mistérios da vida, ela também sabe os feitiços, como ele coloca, né? Os feitiços, ela é uma feiticeira, mas ela agora está totalmente envolta nesse amor. Não tem como descrever para vocês como é esse amor que a gente perde a cabeça. Sabe aquele amor que você perde a cabeça, que você perde a noção de quem é você, porque o outro é muito mais importante que você? Então, Medeia entra nesse caminho. Sônia, então, para mim foi muito difícil. Assim, como que eu vou colocar no meu livro que está tão lindo, que está tudo tão redondinho, finalizei com Psique, ela subiu para o Olimpo, está tudo certo. Agora eu vou ter que falar de uma mulher que matou os próprios filhos. Eu não quero, mas, bom, concordei com a Sônia que a gente precisa falar do aspecto do feminino terrível, a gente precisa falar do lado sombrio, e a gente precisava ter o número 7, o número perfeito, contemplar os dois lados, né? O espírito e a matéria, os opostos, enfim, a gente precisava fechar o nosso trabalho com um assunto delicado, muito delicado, mas que acontece muito frequentemente. Então, as pessoas perdem a justa medida na relação afetiva. A gente está falando muito ultimamente sobre violência doméstica, sobre relações abusivas, e Medeia é uma mulher dessas que amam demais e que perdem o controle e confundem as coisas, e o amor acaba se transformando em ódio. E a gente pode pensar nos homens também, em que momento que o amor se transforma em ódio e a pessoa é capaz de agredir a própria pessoa que ama. Então, que é o que acontece com Medeia, né? Então, ela aproveita todos os poderes, todas as capacidades femininas que ela tinha, tanto de beleza, sedução, como a capacidade de magia, tudo mais, tudo que ela dedicou para o parceiro de bom, ela pega e transforma isso em ódio, e ela acaba usando isso contra ele, e para atingi-lo, ela mata os próprios filhos. Então, é um amor que se transforma no seu oposto. E estava difícil lidar com isso, né? Porque a gente estava falando do amor, de Eros, de reconquistar o amor perdido, de uma maneira tão sublime, e de repente a gente teve que ir para o outro lado. E descer no fundo do poço para falar de Medeia. A gente teve que ir nas entranhas, a gente teve que entrar em contato com o ódio, com a capacidade de entender, né, como isso acontece, como isso é doloroso. Então, não foi muito fácil pensar em Medeia. Medeia é uma tragédia, e é uma tragédia até hoje encenada, né, adaptada, né? Chico Buarque, na peça Gota d'Água, traz a Medeia, né? Porque a Medeia é importante, é difícil enfrentar a Medeia, mas era muito importante. Então, era o que estava faltando. A gente precisava lidar com isso. E lidando com o feminino sombrio, encarando sem medo o feminino sombrio, sem medo da Medusa, né? Sem medo da Medeia, aí sim a gente consegue fechar com a redenção da psique, e a psique se torna imortal quando encontra o amor, e as coisas voltam ao seu estado de harmonia, né? Mas se a gente não enfrenta o obscuro, o sombrio,
a gente não consegue ter a harmonia, a gente não consegue fechar o ciclo. Então, a gente fechou o ciclo criativo com o sombrio que faltava, né? Mas a gente encerra o livro com o último capítulo, que é a Psique, porque ela realmente chega na redenção. É. Então, para entender o nosso livro, vou repetir os capítulos, né? Então, nós iniciamos com a Perséfone, depois com a Helena, a Cassandra, Penélope, entra a Medeia, logo depois de Penélope, depois Medusa e a Psique. Por que esse caminho? Para entender esse desenvolvimento do feminino em vários pontos de vista, mas encerrando com uma totalidade que é a psique, uma totalidade psíquica, uma totalidade do feminino, onde ela desenvolve todos os seus papéis para chegar na deusa interior. Ela é uma mortal que se transforma numa deusa. Então, nós somos pessoas mortais, mulheres mortais, que nós vamos nos transformarmos em deusas, nessas deusas de totalidade psíquica, né? Não vamos também exacerbar isso daí, que vocês não vão ganhar nenhuma coroa por causa disso. Mas no processo de individuação é chegar próximo da totalidade. Chegar próximo, porque atingir o self, segundo Jung, é muito difícil. A totalidade real, totalidade total fica redundante, mas chegar no processo do self, né, é difícil. Então, são caminhos que nós vamos aprendendo. E no livro nós vamos apresentando o mito, nós vamos apresentando a parte também de artes, que esse mito inspirou grandes artistas a fazerem pinturas, esculturas, e aí nós analisamos também, sob a ótica do Jung, né, da psicologia analítica, essas pinturas e os símbolos que chegaram ali, por quê? Para trazer uma informação maior, mas nada é fechado. Nós estamos dando uma visão nossa sobre aquela arte, sobre esses mitos. É uma visão minha e da Lúcia. Tá? Vocês poderão ouvir isso de outros autores com uma outra visão do mesmo mito. Não existe o certo ou errado. Sempre lembre que é uma visão de quem está escrevendo. E ali, um pouquinho mais para frente, como sempre tem arte terapeuta interessado, nós estamos oferecendo algumas atividades para serem feitas. Não são caminhos certinhos, mas são atividades que você pode desenvolver, uma pintura, uma colagem, uma confecção de um fantoche. Então, nós vamos dando, com este mito, daria para realizar isto e isto, para facilitar também o nosso trabalho de adentrar no processo terapêutico e arte terapêutico, e trazer o mito para dentro desse processo. Então, de repente, eu estou cuidando de uma de vocês, vamos falar de um desses mitos. Então, agora vamos produzir algo com esses mitos. Quem é arte terapeuta sabe esse caminho que nós vamos dando, né? Então, é um livro que nós amamos fazer e tomamos a decisão de não vender. Tomamos a decisão de doar o livro. Por isso, vocês receberam aí, quem chegou depois, eu não sei, a Natália está por aí, a Natália coloca de novo, deixa eu ver se ela está aqui na outra página. Natália, você está aí, né? A ficha que vocês deverão preencher para receber o livro. Tá? Vocês devem preencher, a Natália colocou a ficha de novo, quem já preencheu, não preenche de novo. Preencha essa ficha agora, a gente dá uns minutinhos ainda para você abrir aí, preencher e enviar, para você receber o livro. É um e-book, então nós vamos encaminhar para vocês até a semana que vem o e-book, vocês vão baixar e ler à vontade. Enquanto vocês estão preenchendo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a capa para vocês verem. Ai, a minha capa sumiu. Está aqui, está aqui. A capa ficou assim, gente.
né? A capa é uma criação em conjunto. Então, como a serpente faz parte da maioria dos mitos, tem a taça e um feminino queimando dentro, não sei se vocês conseguem ver isso, né? Então, a capa também foi algo de inspiração, ela também foi se construindo. Nós queríamos determinados símbolos, e esses símbolos foram aparecendo, e aí tivemos que colocar todos. Então, tinha o fogo, tinha a taça, tinha a serpente. Como fazer isso tudo num, num desenho só, né? Porque primeiro você tem que fazer um desenho, numa produção que fale sobre este feminino. Então, essa é a nossa capa. Espero que vocês gostem. Não sei se todo mundo já viu, né? Obrigado, Luiz. Está batendo palma para nós. Ê! Ê, viva! Né? Então, essa capa aí está conosco, né? E dizer para Sônia, você... Oi? dê os créditos do desenho da capa a quem nos presenteou com essa linda imagem, por favor. Quem sofreu para fazer essa linda imagem, por favor? A capa foi feita pelo meu filho, né? Quando eu digo sofreu, porque ele fazia e eu não aceitava, a Lúcia não aceitava, voltava. Ele fazia que era assim, não aceitava voltar. Vocês sabem, né? Que criação, quando todo mundo mete o dedinho lá, vai sair. Mas saiu do jeito que nós ficamos felizes com a capa, né? Mas ele também passou por o processo de evolução na nossa mão ali, né? Então, ele fez a capa para nós, né? Nós ganhamos a capa. Então, este livro ele está sendo presenteado, né, para vocês. É só preencher a ficha. Se vocês tiverem alguém que queira o livro, eu gostaria que vocês pedissem para preencher a ficha. Vai ganhar o livro. Em vez de você compartilhar o livro que você ganhou, porque assim eu vou saber até onde o livro está indo. Quer dizer, nunca vou saber até onde ele foi, nós duas, né? Mas dá uma ideia, porque a ideia da ficha. Sabe aquele livro de autógrafo, que quando a gente faz lançamento, todo mundo assina? Nós não temos. Então, a ficha é o nosso livro de autógrafo, tá? Então, preenche. Se você tiver alguém que mostre a nossa live, compartilha, né? Vai ficar gravada no YouTube da Unipaz, que nos cedeu esse espaço maravilhoso para fazer esse lançamento com todo carinho, né? Foi acolhido tanto para fazer o lançamento do livro aqui no CD na plataforma, quanto também acolhendo o livro na plataforma da Unipaz. Ele também está lá, mas sempre precisa preencher essa ficha, né? Então, acho que hoje é um momento assim para nós de muita realização de ter vocês aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa além de mim e da Lúcia? Oi, Elizabeth, fala. Tem que abrir o microfone. Tá sem som, Elizabeth. Abrir o microfone dela. Beleza. Ela que abre. Então, eu gostaria de parabenizar vocês pelo livro. Eu acompanhei a exposição quase que do início, entrei com uns 10 minutinhos de atraso. E, assim, muito gostoso ouvir de vocês, né? Como vocês foram produzindo. E aí, acompanhando isso tudo, me passou, assim, são essas partes femininas que temos em nós. Mas quando chega na Medusa, me pareceu que sou eu sendo paralisada, enquanto que a Medusa é que paralisa com seu olhar. Quem olhava para ela ficava petrificado. Então, eu gostaria que vocês, se possível, desenvolvessem um pouquinho mais, porque talvez a Medusa em mim é que petrifique aos outros. Será? Com certeza, né? A nossa medusa interior petrifica tanto a mim, né? A mim, e quanto ao outro fora de mim. Não é só de fora, né? De lá para cá, mas é daqui para fora também.
E não só daqui para fora, mas interiormente, eu comigo mesma. Todas elas funcionam assim. Não é só numa direção única, é nessas várias direções. Eu comigo, né? Todas elas comigo, de mim para fora e de fora para dentro. Assim eu consigo fazer um ciclo total desse feminino. Ele não é numa linha reta, e sim numa linha circular. Né? Acho que bem mais numa espiral, porque a gente vai e volta sempre no mesmo ponto, né? Vai e volta, volta, vai, e desce e sobe, então dentro de uma espiral. Não pensa nessas personagens sempre numa linha linear. Uhum. Perfeito, E obrigada. agradeço Parabéns a mais uma vez. pergunta. Agradeço a pergunta, porque Obrigada foi pela boa. participação. Alguém mais quer falar? Estamos abertas para responder perguntas, não é, Sônia? Nós não vamos petrificar vocês. Eu gostaria de comentar, Pois acho que não. um pouco como a colega anterior, a outro ouvinte falou, deliciosa a forma que vocês apresentaram. Eu acho que foi o trabalho de vocês, né, o caminho todo, foi uma grande vivência, e assim, nos incita a buscar isso, né, pessoalmente, não só no consultório, não só nas atividades, mas assim, é delicioso, foi deliciosa a experiência. Eu acho que é muito, denota o tempo todo o quanto que vocês realmente trabalharam e travaram essas batalhas, né? E parabéns, parabéns, parabéns. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Gostoso receber elogios depois de tantos anos de trabalho. Com certeza. Gostoso, gostoso, né? Alguém mais? Eu quero falar, Sônia. Patrícia. Patrícia. Aqui. Fala, Patrícia. Tudo bem, querida? Tudo bem, prof? Saudades. Que gostoso vocês falando. Adorei. Pena que eu cheguei um pouquinho atrasada, eu estava fazendo uma live, mas ainda consegui pegar uma parte, mas eu já me identifiquei com muita coisa, eu quero ler esse livro. Tive problemas ali que eu mandei, até deixei o recadinho, eu mandei, não consegui preencher, não aceitou o meu e-mail, não sei, deu como inválido. Aí eu não sei como é que eu faço depois. Mas aí, ouvindo sobre algumas deusas que vocês falaram, eu me identifiquei muito com muitas partes da minha história, né? Foi muito legal, assim. Obrigada por compartilhar, trazer esse trabalho lindo. Parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos divulgar isso aí, vamos espalhar para esse povo todo. Obrigada por disponibilizar de forma gratuita um trabalho tão poderoso. Eu acredito muito que é uma ferramenta maravilhosa. Vai ser uma ferramenta maravilhosa para a gente estar agregando, né? E tem acontecido alguns movimentos justamente de mulheres, para mim, né? Pessoalmente, assim, de círculo de mulheres, e eu acho que vai ser uma ferramenta muito rica para me aproveitar mesmo com elas. Gratidão que vocês aproveitem e apliquem nos consultórios. Primeiro leiam, sintam e depois levem, né? E multipliquem esse conhecimento. Nós vamos ver aqui, Patrícia, como fazer para você preencher a ficha, tá? Obrigada. Não se preocupe que você vai receber o livro, sim, né? E a questão de estarmos assim sempre juntas, trabalhando, você vê, a gente se distancia e volta, então isso é sempre um movimento desse feminino em várias direções, né? Buscando esse feminino. Gratidão, Patrícia. Obrigada também. Obrigada para a Lúcia que eu também conheci hoje. Obrigada, eu que Lúcia. agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Alguém mais quer falar? Luiz Castelo, cadê você? Achei. Joaquim, boa noite. Parabéns pelo trabalho, vocês duas, né? Espetacular mesmo. E aí aqui, defendendo a minoria presente, né? Eu achei muito interessante na questão do conto da Helena,
o movimento do masculino em relação àquela questão que foi colocada do feminino, da beleza do feminino, que eu acredito que como docilidade, como sensibilidade, né, como não a coisa que o homem não pode tocar, mas aquilo que ele tem, mas talvez seja rompido a manifestação disso. Então, eu só estava querendo ver se essa minha visão está certa, se esse movimento de que os homens se uniram para esse salvamento, né, da Helena, se é isso mesmo, se é a tentativa de trazer para mim essa sensibilidade, essa visão, que eu acredito que a mulher tem uma visão mais holográfica, né, assim como o pensamento também mais direcional, encaixar e completar o homem, né, completar o lado masculino. É isso? Luiz, acho interessante essa tua observação. Para os gregos, a definição de beleza é harmonia, equilíbrio, harmonia. Então, resgatar o feminino é restabelecer o equilíbrio, restabelecer a harmonia. Então, uma sociedade onde o feminino é rejeitado, ela está em desarmonia, que é o que está acontecendo com a gente hoje, né? Então, simbolicamente, a gente pode ter uma visão, uma leitura dessa parte do mito, como todos os homens precisam se unir para defender o seu princípio feminino, né? Defender aquela mulher que representa o princípio feminino, né? Uhum. E, como a Sônia disse, os mitos, eles têm muitas versões, e cada vez que você lê uma história, ela vai ser contada de uma maneira diferente, mas, na essência, é a mesma coisa. Você pode ter histórias parecidas em outras tradições culturais, mas elas trazem, na essência, os mesmos arquétipos. Então, essa necessidade de integrar os opostos, masculino e feminino, ela é universal, né? E nesse mito ela aparece representada dessa maneira. Uhum, entendi. Gratidão, bênçãos divinas. Nós que agradecemos. Então, pegando o gancho que eu ia falar outra coisa, quem chegou atrasadinho, a live está gravada no YouTube, então dá para pegar o começo, né? Então, você pode pegar lá as primeiras personagens que nós falamos e aí compor, assistir de novo também, né? Que acho que ajuda ali um pouquinho, tá? Bom, tem mais alguém que queira falar? Eu, Ivana. Isso. Eu quero agradecer, né, Sônia e a Lúcia, por nos brindar com um livro tão rico dentro da mitologia e com esse, costurando com a arte-terapia, que muitos arteterapeutas vão ter esse ganho enorme para trabalhar, né, na parte terapêutica. E estou louca para receber também o livro de vocês. Gratidão, Sônia e Lúcia, por, assim, levarem esse tempo todo, mas produzindo um livro que vai ser maravilhoso para todos. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Gente, o nosso horário está expirando, né? Então, nós vamos ter que encerrar. E quero já deixar um convite para vocês que esse mês, né? E agradeço todos os elogios que vocês estão escrevendo aqui, né, no chat, que estão vários, né, que o livro O Herói nos Mitos Gregos já foi inefável, então nem os deuses estão acreditando nessa obra-prima. Esse Ronaldo! Ronaldo, lembra do Ronaldo, Sônia? Ele que fotografou nosso lançamento. Ele está aqui de novo com a gente. Obrigada, Ronaldo. Aí.
Então, fotografa agora, Ronaldo. Fotografa tudo de novo. Né? O Ronaldo está cá. Então, a Mara de Santarém chegou, conseguiu chegar aqui, estando presente, né? Vocês sempre agradecendo, o Mel agradecendo, o Cileuma agradecendo, a Patrícia. Bom, vocês deixaram lindos elogios para nós aqui. Então, isso só fortalece a nossa vontade, né, Lúcia, de escrever mais uma, mas a gente vai dar um tempo. Com certeza. Não dão as coisas ainda para terminar, né? Mas o que eu ia dizer, vocês estão convidados para a live também desse mês, dia 26, quinta-feira. Não perca, gente. Está tudo preparado para vir a nossa grande mãe da arte-terapia. Para fazer. Tem muita gente que não sabe quem é a nossa grande mãe da arte-terapia. Então, se vocês tiverem um tempinho, marque dia 26, às 19h30, venha para essa live, porque é algo que vai ser surpreendente e você vai conhecer uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, que foi ela que trouxe a arte-terapia para o Brasil. Tá? Vamos estar juntos para recebê-la com muito carinho. Ela está bem ansiosa, hoje ela está com uns 80 e poucos anos. Tá? Então, esperamos por vocês aqui. Foi ela que escreveu a Arte Cura. Que, ó, eu já dei todas as dicas e não falei o nome, não falei. Quero ver se vocês vão buscar essas informações, certo? E agradecido por todos que estão aqui, por mais esse compromisso juntos, né, compartilhando. Quem está aí que não preencheu a ficha, faz favor de levantar a mão para receber a ficha, né, para estar recebendo o livro. E quem depois quiser receber o livro, tem que preencher a fichinha para a gente mandar o livro, tudo bem? Então, entre em contato comigo, com a Lúcia, que nós vamos, ou entrando também lá no site da Unipaz, tem a fichinha para você preencher, tá bom? Então, gente, mais um dia, mais uma noite juntos, isso é muito bom. No dia 13 de agosto, numa sexta-feira, ninguém pode reclamar desse dia maravilhoso, né? Até o dia foi escolhido a dedo, né, Lúcia? Então, agora vocês não esqueçam as vassouras aí, por favor, cada um pega a sua para ir embora para o seu lugarzinho de casa, tá bom, gente? E eu quero ver vocês jogando beijos coloridos para nós. Que tal? Todo mundo abrindo e jogando beijos, né? Doutora Regina chegou! Beijo, beijo, gente querida. Beijo, beijo, beijo. Beijo para todos. Boa noite. E gratidão, Lúcia. Eu que agradeço. Trabalho. Gente, linda. Beijo. Ai, que delícia ver as coisas apagando. Beijo, obrigada, obrigada. Beijo, lindo. Boa noite. Beijo, beijo. Boa noite. Ronaldo. Beijo.